Todo escritório tem seus tipos. O mais esforçado trabalha 60 horas por semana, corrige os erros dos outros e se esgota. Tem também o cara que só responde beleza em toda a troca de e-mails. Nas demissões, quem se esforça é dispensado, enquanto quem não faz nada permanece e recebe outro salário. Por quê? Pois a máquina corporativa moderna esconde um segredo cruel. A meritocracia acabou, o esforço é punido, não recompensado. A preguiça virou uma estratégia calculada de sobrevivência. O chefe preguiçoso não escapou por acaso. Hackeou o sistema de RH para se tornar impossível de ser demitido. Parasitas corporativos sobrevivem, enquanto se destacar no trabalho pode arruinar sua carreira rapidamente. Capítulo 1. A arte do mínimo. Dentro do algoritmo quebrado do mundo corporativo americano, não fazer absolutamente nada vai acabar te levando para a guilhotina. Por isso, ver funcionários inúteis sendo demitidos reforça o mito de que a preguiça não funciona. Você pode se destacar no trabalho sendo preguiçoso, desde que seja esperto. Quando se trata do ambiente de trabalho, ser preguiçoso é apenas a arte de ter clareza de verdade sobre as prioridades. Um trabalhador esforçado tenta alinhar seu desempenho ao que acredita que a empresa espera dele. Enquanto isso, uma pessoa preguiçosa e, mais importante ainda, uma pessoa preguiçosa que consegue se manter no emprego vai identificar o que a empresa realmente precisa e gastar o mínimo de esforço possível nisso. Isso é conhecido como o patamar invisível, ou, como você pode chamar no dia a dia, o mínimo necessário. Não importa o que digam os comunicados ou anúncios, é isso que as empresas querem, não excelência, mas estabilidade. Isso vale para funcionários de todos os níveis da hierarquia corporativa, com pesquisas indicando que, em 2026, 65% dos trabalhadores preferiram estabilidade ao avanço na carreira. E dá para culpar alguém por isso? A maioria vive de salário em salário, assim como muitas empresas operam com margens mínimas. É isso que torna o limite invisível tão atraente para as pessoas sortudas que conseguem cargos assalariados. Você pode priorizar tarefas de alta visibilidade e baixo rendimento, em vez de sempre trabalhar no seu máximo potencial. Em outras palavras, parecer que está trabalhando duro quando, na verdade, está passando a maior parte do tempo relaxando. Especialistas chamam isso de teatro da produtividade ou trabalho performático, em que funcionários usam táticas para enganar supervisores e parecer mais atentos. Você pode reconhecer algumas dessas táticas desse tipo de comportamento aparecendo no seu próprio local de trabalho. Se você já participou de uma reunião, já viu essa pessoa antes. Ela nunca contribui de fato para o trabalho. Quando as aparências importam, eles ficam imediatamente atentos. Eles serão aqueles que ficam acenando com a cabeça com uma expressão pensativa, fingindo que estão anotando, respondendo ou até mesmo interrompendo aqui e ali. Tudo isso é para o chefe achar que só eles estão envolvidos nesse trabalho. Se seu trabalho usa Microsoft Teams, Slack ou outro software centralizado de mensagens, é provável que o parasita também seja um usuário avançado nessas plataformas. Eles estão sempre online, talvez usando um agitador de mouse para enganar o sistema. Se você mandar mensagem, quase sempre respondem na hora. Afinal, não é como se eles estivessem ocupados, mas estar sempre disponível pelos serviços de trabalho cria a ilusão de que estão trabalhando, mesmo que não estejam. A menos que usem um software de monitoramento avançado, seus supervisores provavelmente também escaparão disso. É tão comum que até quem lidera empresas de comunicação não pode ignorar. Christina Janser, vice-presidente sênior de pesquisa e análise na Slack, afirmou: "Nossas pesquisas mostram que trabalhadores de escritório sentem-se obrigados a provar que estão trabalhando, em vez de focar em suas metas, o que faz sentido. O primeiro objetivo é mais fácil que o segundo. Além disso, como nossas investigações mostraram, cumprir o segundo nem sempre traz os resultados esperados." Se você desse um palpite sem muita informação, poderia pensar que o parasita aqui é a maçã podre e isolada que está estragando o grupo ao puxar a média coletiva para baixo, e você estaria errado. Na verdade, trabalhadores esforçados são exceção, contrariando a mediocridade corporativa ao superar expectativas. Um estudo de 2023 revelou que 43% dos trabalhadores em uma pesquisa com 1.000 pessoas gastavam até 10 horas semanais apenas participando do chamado teatro da produtividade, em vez de executar tarefas importantes. E isso, na verdade, piorou com o tempo.
Um estudo semelhante realizado em 2025 descobriu que 66% dos funcionários admitiram participar do teatro da produtividade para enganar seus chefes. Também perguntaram aos funcionários se acreditavam que suas contribuições eram avaliadas por métricas claras e baseadas em resultados. Apenas 23% responderam sim. Parecer estar trabalhando duro é uma escolha mais pragmática do que realmente se esforçar, e esse é um dos segredos menos bem guardados do mundo corporativo americano. E nada parece estar sendo feito para corrigir isso em nível sistêmico. Trabalhadores preguiçosos que sobrevivem desenvolvem um sexto sentido para identificar no que seus supervisores mais focam. Em vez de tentar buscar excelência em tudo, como fazem os típicos superprodutivos, eles vão se concentrar intuitivamente apenas nas áreas de máximo impacto, nos lugares onde suas contribuições aparentes, mesmo que sejam pouco mais do que simbólicas, terão o maior impacto visual e psicológico. Enquanto você está se matando para garantir que algo que a maioria das pessoas nem vai perceber esteja perfeito, o colega que faz o mínimo esforço parece o super-herói do escritório. Já seria ruim se o parasita do trabalho só escapasse com pouco esforço, mas a realidade é pior. Capítulo 2. Incompetência armada. O preguiçoso do escritório já está se aproveitando de você de forma tão sutil e insidiosa que talvez você nem tenha notado. Se você é mulher e tem um namorado medíocre, provavelmente já conhece a tática psicológica chamada incompetência proposital. Se não, saber a verdade sobre o que as piores pessoas fizeram com você certamente vai te deixar furioso. E isso porque a incompetência armada se aproveita do seu melhor instinto para alimentar o pior de outra pessoa, seu desejo de fazer algo bem feito e dentro do prazo. Incompetência armada é fazer algo mal de propósito até que seja delegado para outra pessoa. As pessoas veem isso o tempo todo em sua vida pessoal. O amigo que nunca aprendeu a dirigir, então está sempre pedindo carona para ir aos lugares. O parceiro que age como se lavar a louça fosse tão difícil quanto desarmar uma bomba. Você acaba assumindo a tarefa para que seja feita, mas isso virou um problema crescente no trabalho, especialmente com o avanço da tecnologia. Novos hardwares e sistemas permitem ao parasita do ambiente de trabalho fingir que certas tarefas são incompreensíveis, especialmente em projetos em grupo. Nessas situações, eles vão tentar usar o puro e simples poder do constrangimento para fazer você assumir a tarefa por eles. Você dará uma tarefa que considera à prova de idiotas, mas ainda assim, eles terão dúvidas e mais perguntas depois. Ficar bravo com um colega que age de boa fé é irracional, especialmente ao questionar sobre uma tarefa que você pediu. Mas chega um ponto em que você percebe que fazer a tarefa sozinho vai ser mais rápido do que explicar em detalhes como fazer a tarefa. Você sente que facilitou sua vida, mas talvez se sinta mal por pensar que seu colega pode achar que foi condescendente. Você nem percebeu, caiu direitinho na armadilha deles. Eles também podem pular essa etapa e ir direto para a técnica ainda mais frustrante da incompetência estratégica ou da enrolação, onde vão te dar esperanças ao tentar realizar a tarefa, mas claramente sem levar a sério. Se não fizerem mal feito, vão agir devagar até o prazo apertar e você ter que assumir a tarefa no lugar deles. Esse é o poder da incompetência armada, que pode prejudicar muito o ambiente de trabalho. Pergunte para Brianna Perulo, diretora clínica e fundadora da On-Par Therapy, que pesquisou esse tema extensivamente. Ela disse: quando o baixo desempenho não é corrigido, pode desmotivar quem tem orgulho do seu trabalho. Isso prejudica a produtividade e pode criar ambientes tóxicos, onde funcionários se sentem explorados. Fica ainda mais perigoso quando a incompetência usada como arma tem como alvo o gerente intermediário acima de você na hierarquia. É aí que a verdadeira podridão começa a se instalar para todos, menos para o parasita. Considere o ponto de vista de um gerente intermediário e perceba que, em muitos aspectos, é um trabalho ingrato. Você não tem muito do poder real dos executivos que estão acima e seu desempenho no trabalho é menos ditado pela quantidade de esforço que você coloca e totalmente à mercê dos seus funcionários que estão abaixo de você na hierarquia. Simplificando, você só pode controlar os trabalhadores sob seu comando até certo ponto, mas se eles não entregarem as tarefas definidas, bem, a responsabilidade é sua. Assim, é provável que esses gerentes intermediários adotem a postura de fazer o necessário. Um trabalhador consciente foca nos processos, enquanto um gerente intermediário precisa focar nos resultados. Se um funcionário é incompetente, é melhor transferir sua função para alguém com histórico de bons resultados.
No curto prazo, essa é a decisão lógica, mas também é a primeira peça de dominó caindo de um problema muito maior e mais perigoso. O trabalho é como a própria matéria. Ele não pode ser criado ou destruído, apenas mudar de forma. Sua forma, após ser repassado por um parasita corporativo, determina o fenômeno conhecido como punição por desempenho. Para explicar como isso funciona, começaremos com um termo que você já deve conhecer: demissão silenciosa. É quando um funcionário não faz nada para mudar formalmente a natureza do seu acordo com o empregador, mas ele se desliga mentalmente. Como parasitas corporativos, fazem apenas o necessário para se manter. Assim, punição por desempenho também é chamada de promoção silenciosa. Ocorre quando funcionários de alto desempenho recebem mais trabalho e responsabilidades sem os benefícios formais de uma promoção, como novo cargo, benefícios extras ou aumento salarial. O impacto negativo disso nos funcionários de alto desempenho que sustentam essas empresas é gritante. O esgotamento pelo excesso de trabalho é comum e pode causar sérios efeitos físicos e mentais. Já discutimos como parasitas corporativos usam a incompetência para prejudicar a coesão cultural no trabalho, mas a situação piora quando funcionários dedicados são punidos pelo desempenho. Esses indivíduos sobrecarregados têm uma grande probabilidade de começar a ressentir-se dos outros colegas de trabalho que não conseguem compensar a falta de produtividade. Isso, por sua vez, diminui o moral e aumenta a chance de alguém cometer um erro em um projeto importante enquanto está sob uma enorme carga de estresse no trabalho. Então, o efeito dominó continua e todos, exceto o parasita, sofrem. Isso nem é o sistema negando sua própria programação. Atualmente, é assim que deveria funcionar. O mais cruel é que mesmo quando o trabalhador esforçado recebe um pequeno aumento por desempenho, isso pode ser uma maldição disfarçada. Com o trabalhador esforçado agora mais caro que o parasita, ele tem mais risco de demissão se a empresa decidir cortar funcionários. Capítulo 3. O moedor de carne do RH. Tudo isso provavelmente faz você se perguntar: por que eles simplesmente não demitem essas pessoas? É aí que surge outro segredo sombrio nisso. Por falhas estruturais e políticas corporativas atuais, pode ser mais caro demitir um funcionário preguiçoso do que mantê-lo na folha. Segundo estudos e entrevistas da Society for Human Resource Management, o custo para contratar um novo funcionário pode variar de 50% a 200% do salário do cargo. Isso significa que se você estiver contratando para um cargo que paga R$60 mil, pode acabar gastando R$180 mil ou mais para preencher essa vaga. Isso acontece porque o ato de demitir um funcionário simplesmente por ser intencionalmente medíocre é um pesadelo burocrático. Normalmente são feitos vários planos de melhoria de desempenho, não como direito legal do funcionário, mas como registro interno para proteger a empresa de possíveis processos. Há várias reuniões e burocracias a seguir e, se o caso não for sólido e o funcionário ficar ressentido, o empregador pode ser exposto a processos judiciais. Os maiores custos surgem ao contratar o substituto do funcionário. Ankit Shah, supervisor de desenvolvimento de talentos no Columbus State Community College, em Ohio, afirma: reunir-se com candidatos, analisar currículos, agendar entrevistas e decidir toma tempo dos objetivos e resultados da organização. Isso certamente está ligado ao retorno sobre o investimento. Entrevistas, treinamentos, o tempo em que a vaga fica em aberto, durante o qual os funcionários mais dedicados precisam continuar cobrindo a falta, e no final, é simplesmente melhor deixar como está e manter o problema, o caminho de menor resistência. No entanto, as empresas precisam manter uma postura firme. A desculpa pública para deixar todos esses problemas se acumularem é a importância de manter a estabilidade. Não é essa a principal prioridade para uma empresa saudável, afinal? Capítulo 4. O efeito Mar Morto. Parte do motivo pelo qual a lógica por trás de toda essa loucura é tão falha é que estudos descobriram que, francamente, a estabilidade pode ser extremamente superestimada no ambiente corporativo. O aparente conforto e segurança de uma equipe estável pode ser apenas uma ilusão que mascara uma lenta caminhada para a insolvência. Estudo revelou que mesmo no conservador setor de private equity, a rotatividade de funcionários traz novas perspectivas e mantém a equipe ágil. Francesca Cornelli, reitora da Kellogg School of Management, comentou sobre o estudo. As organizações evitam mudanças. Elas não avaliam se devem atualizar as habilidades da equipe ou contratar novos talentos. Mudam as equipes apenas quando já é tarde demais.
O que exatamente significa, nesse caso, ser tarde demais? Bruce F. Webster, professor adjunto de ciência da computação da BYU, chama esse resultado de efeito do mar morto. Como o mar que nomeia o efeito, incapaz de sustentar vida devido à toxicidade do sal, especialistas e trabalhadores acabam esgotados e afastados por um ambiente de trabalho tóxico. Aos poucos eles partem, como água evaporando do mar morto. No fim, só restam os funcionários tóxicos, parasitas do trabalho. Eles são inconvenientes para serem demitidos e não saem porque têm poucas chances de trabalho em outro lugar, pois não são qualificados. Funcionários de alto desempenho compensam a toxicidade dos parasitas presentes. Mas quando o estresse cobra seu preço e eles partem, resta um oceano tóxico, um ecossistema onde nada cresce e sua empresa fica condenada a apodrecer internamente. Tudo se resume a uma simples verdade: só um idiota tentaria ser um funcionário de alto desempenho. Na indústria de engenharia de software, apenas uma fração das empresas são flores bonitas e perfumadas, criando tecnologias revolucionárias que vão mudar a forma como vivemos nossas vidas. Todo o resto é apenas uma única folha de grama trabalhando no aplicativo X, no site EasyPus ou no modelo de linguagem Z, e o cortador de grama chega para todos eventualmente. E os problemas aqui são sistêmicos. Eles se baseiam na matemática complexa dessas empresas. Então, mesmo que uma grande parte dos funcionários de uma empresa tome a decisão individual de trabalhar duro e dar 100% de sua atenção e esforço, isso não mudaria nada. O sistema existe de uma forma que beneficia os parasitas acima de tudo. Então, está na hora de se perguntar: você está trabalhando duro ou trabalhando de forma inteligente? Quer mais motivos para desprezar a América corporativa? Veja O Sonho Americano Está Morto. Os millennials foram destruídos. Ou assista isto.